Pode ser, irmãos. Como a gente está fazendo o estudo das festas, né, a gente vai terminar hoje para falar das últimas 3 festas. E a gente está sempre lendo esse mesmo versículo, que é o que começa, né, o capítulo que o Senhor fala das festas. Diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Amém. Podem se sentar? Como a irmã já orou ali, né? A gente vai ver hoje as últimas festas. A gente vai dar um panorama desde o começo, na verdade, para encerrar, para a gente ver exatamente o que o Senhor tem para a gente, o que o Senhor queria falar com a gente dando aquelas festas para o povo, dando aqueles tempos determinados. Pode passar aí, Ju. Já passou. As festas de Deus falam da identidade de um povo que Ele separou. Então é interessante quando a gente estuda tudo que o Antigo Testamento fala para a gente consegue ver muito nele a vontade de Deus, a gente consegue ver a forma de Deus agir, o caráter dele. A gente consegue ver como que Deus fala com a gente, como que Deus fala com o povo. Deus escolhe um povo e Ele tem uma maneira de falar conosco, não é simples. Às vezes para a gente é simples, a gente pensa assim: se o Senhor aparecesse para mim hoje ou em sonho e me falasse isso, eu faria, não seria fácil? Às vezes a gente tem esse pensamento: ó Senhor, qual que é o caminho que eu devo tomar agora? E aí a gente fica pensando: pô, seria tão fácil se o Senhor falasse comigo, se eu ouvisse a voz dele, eu ia obedecer na hora. Mas muitas vezes a gente não é digno de ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes a gente não está preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então o Senhor nos prepara. E o motivo dele ter dado essas 7 festas para o povo dele foi para preparar o povo. Todo ano, ano após ano, o Senhor deu estatutos perpétuos para que o povo pudesse ser preparado. Todo ano o povo se preparasse mais. Então o povo comemora, os judeus eles comemoram essas festas aí já há quase 6.000 anos, vamos falar assim, há quase 6.000 anos, e cada ano eles estão se preparando mais para coisas que já aconteceram, para coisas que vão acontecer ainda. E as festas elas falam da nossa vida como igreja, como corpo, para que a gente se prepare. É uma forma que o Senhor falou para a gente se preparar. Ele avisou como a gente deveria se preparar. E também fala da nossa vida pessoal, do nosso crescimento espiritual. Cada festa fala. As festas são tempos determinados que indicam momentos pessoais e também momentos do corpo de Cristo. Elas indicam o plano de Deus, enviando o seu Filho ao mundo 2 vezes. Então Deus já tinha falado para ele que ele ia enviar o Filho dele. Não só através das festas, através de diversas outras alegorias que a gente encontra no Velho Testamento. E as festas foi outra forma que ele deu para falar isso. Deus revela seu caráter através dos seus mandamentos. Ele mostra um pouco dos desejos do seu coração e do seu amor para com o homem. Pode passar. Então, antes da gente começar a ler essa festa, vamos lembrar, né? Então o Senhor dá a Páscoa. O que é a Páscoa? O que fala a Páscoa? É da nossa identidade. É de um povo que era escravo no Egito e através do sangue do Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, que era um Cordeiro que morreu no lugar deles, que se não tivesse o Cordeiro, quem morria? Era quem estava na casa. Então, através do sangue de um Cordeiro inocente, sem manchas, sem pecado, eles foram livres da morte. Então a Páscoa fala de um livramento que o Senhor deu. O Senhor te dá o Senhor te traz da morte para a vida. Isso que é a celebração da Páscoa. Agora um povo que estava condenado à morte, que era escravo, o Senhor traz para a vida, através do Cordeiro. E o Senhor dá a festa dos pães ázimos, que durante 7 dias não se devia comer fermento. E o fermento ele representa o pecado. Paulo nos ajuda com essa interpretação. Agora, olha como é interessante como essa festa fala da nossa vida espiritual. Então o Senhor ele chama você, Ele te livra do mundo, da morte, você era escravo do pecado, o Senhor te livra disso, e Ele fala o seguinte: agora você vai ficar 1 semana sem experimentar o pecado. Agora você vai ficar 1 semana provando do amor de Deus. Agora que você viu que esse mundo só leva à morte, só tem perdição, eu vou te testar, é 1 semana.
7 dias. O 7 ele representa muito na Bíblia. Todas as coisas giram em torno do 7. Todas as coisas que o Senhor criou giram em torno do 7. O arco-íris tem 7 cores. Toda a criação de Deus. As festas elas são iguais. A gente vai ver que é só 7, 7, 7. Então o Senhor te dá 7 dias. Representa um tempo na sua caminhada que você conheceu o Senhor. Então você teve uma experiência com Deus, você teve uma experiência com Cristo, você aceitou Ele, agora você quer caminhar com Ele, e você vai ter um tempo, que são 7 dias, que você vai caminhar sem pecado. Você vai experimentar como que é essa vida com o Senhor. O que significa caminhar com Jesus? Porque o mundo é bom, o mundo é legal, eu gosto do mundo, os prazeres do mundo são bons, o mundo não é uma coisa aterrorizante, é uma coisa boa, uma coisa que chama a gente. Por que então eles estão pregando aí para mim que essa vida é melhor? O que essa vida tem de bom para mim? E aí o Senhor vai te fazer experimentar. Durante uma semana, o Senhor vai te fazer experimentar você viver sem pecado, sem o fermento entrar na sua vida. É isso que Ele quer de você. Ele quer que você experimente, é um tempo que Ele vai te dar. E nesse tempo você vai colher alguma coisa na sua vida. Que aí já vem a próxima festa, que é a festa das primícias. Aí eu te pergunto, você conheceu o Senhor hoje? Teve uma experiência de vida, né? O sangue dele, ele morreu no seu lugar. Ele morreu para que você não precisasse morrer. E você experimenta alguns dias sem pecado com o Senhor na sua vida, você vê como isso é bom. O que você tem para oferecer para o Senhor? O que você tem para oferecer para o Senhor agora? Você acabou de conhecer o Senhor. Você passou uma semana, passou um tempo com o Senhor te provando, você vendo que o pecado realmente não vale a pena, de que a vida que você levava era uma vida para a morte. Porque a essência do Evangelho é você viver com essa esperança de que a gente não vai passar por essa terra e depois acabou. É com isso que você vive, é isso que tem que te mover a cada dia. É a esperança de que tem uma vida eterna, de que você vai viver com Cristo, tem coisas para acontecer, que você faz parte dela. O Senhor está te chamando para fazer parte de uma obra, de algo de que você vai trabalhar para Ele, de que é uma coisa que você vai viver eternamente com Cristo. Você passou um tempo experimentando isso, você viu que isso é o que você quer para a sua vida. Você vê que isso é o melhor. Você vê que o caminho, ou os caminhos do mundo só levam à morte, mas tem um que vai te dar vida, tem um que preenche o vazio do seu coração. Mas aí passa uma semana e o que você tem para oferecer para o Senhor? Nada. Você não tem nada para oferecer para o Senhor. Porque há pouco tempo você acabou de conhecer Jesus, você acabou de conhecer esse caminho, você viu como é bom, você quer dar a sua vida. O que você oferece para o Senhor? A festa das primícias fala o seguinte, vamos ver. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então o Senhor promete uma terra ao povo, e leva o povo para essa terra. E o Senhor fala: quando vocês entrarem, então aí já entra um pouco de fé, né? Porque muitos não creram nessa palavra, muitos não entraram. Mas o Senhor fala: quando você entrar, e aí quem entendeu isso no coração falou: quando eu entrar eu vou fazer isso. Porque eles sabiam que eles iam entrar um dia. Quando você faz parte hoje, o que você tem que dar ao Senhor? É a colheita, é o molho das primícias. É a primeira coisa. Então você acabou de entrar na terra, você acabou de começar a plantar, o Senhor está frutificando na sua vida, o que você dá? Você dá o primeiro. Dá o primeiro, dá o melhor. Então você entrou na terra, a primeira colheita, você ia separar, era para o Senhor. E a partir daí, todos os anos é assim na sua vida. Na sua vida como servo do Senhor, no povo de Israel era assim. A partir daí, todos os anos, a primeira colheita, depois da festa de Páscoa, mostrava que eles estavam dando para o Senhor o que era melhor, o que era o primeiro. E o que você tem para oferecer para o Senhor é Jesus. A única coisa que você pode oferecer hoje é Jesus. Não tem mais o que você oferecer. Jesus é a primícia na sua vida. Ele é o que tem de melhor na sua vida. Ele é o primeiro. Ele é o que preenche o seu coração, Ele é o que preenche o seu vazio, é Ele que te dá sentido de vida. Então Jesus é o que você tem para oferecer. Você fala: Senhor, muito obrigado. O que você tem para fazer é agradecer. Senhor, obrigado por ter mandado seu filho para morrer por mim. Obrigado porque agora a minha vida tem sentido. Então é isso que é o melhor da sua vida. Você vai oferecer Jesus. E você vai oferecer Jesus todos os anos. É claro que falando aqui espiritualmente, a gente tem que oferecer o Senhor Jesus todos os momentos. Ele tem que ser o que há de melhor na sua vida. Se tem alguma outra colheita sendo melhor, se você está oferecendo para o Senhor algo que não é Cristo na sua vida, você está errado. O Senhor quer o que há de melhor, e o que há de melhor é Jesus. Ele é a primícia. A partir de agora, que você conheceu o Senhor, que você experimentou o que é uma vida sem pecado, você vai oferecer o que é de melhor na sua vida.
É o fruto que a gente tem que dar. E é sempre nas pequenas coisas, porque quando a gente conhece o Senhor, quando a gente tem uma vida com Ele, quando a gente começa a dar fruto, é nas pequenas escolhas que o Senhor honra a gente. É no que, o que talvez às vezes para os olhos das pessoas é a coisa mais simples, a coisa mais... Mas qual que é a dificuldade da sua vida? Como um jovem, como um senhor, como uma senhora, qual que é a dificuldade? O que te afasta do Senhor na maioria do seu tempo? O que toma o lugar de Jesus muitas vezes na sua vida? É nessas coisas simples que o Senhor honra a gente. Teve um servo chamado Daniel, que ele começou honrando o Senhor nessas coisas simples. O Senhor colocou ele num patamar muito alto. Daniel e vários outros jovens de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. E o Senhor entrega Jerusalém na mão do rei Nabucodonosor. O começo de Daniel é muito claro. O Senhor entregou Jerusalém e Judá na mão do reino da Babilônia. Não foi uma coisa que o rei era muito poderoso naquela época e ele conseguiu tomar. A palavra é clara, o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque Ele queria provar os servos dele. Ele começou a olhar lá para o povo dele, para os jovens, tinha jovens espertos, inteligentes, formosos, e Ele falou, esses jovens me honram, só que eles estão em Jerusalém, eles estão em Judá, eles estão onde é fácil me honrar, né? Era fácil, Jerusalém, se você não quiser guardar o sábado hoje, você morar em Israel hoje, você vai guardar o sábado, que lá não abre nada, então, sábado está tranquilo. Eles honravam Jesus no seu dia a dia, a lei deles era baseada nisso. Mas o Senhor falou, agora eu quero ver se esses jovens vão me honrar na Babilônia. E essa é interessante a gente pegar o livro de Daniel e ele e seus amigos como exemplo, porque essa é um desafio nosso, é um desafio do nosso dia a dia. Quando o Senhor traz eles para a Babilônia, na coisa mais pequena, que era alimento, na coisa mais fácil, quantos honraram de todos os jovens que vieram da Babilônia, que vieram de Jerusalém, de Judá? Foram só 4. Daniel fez essa escolha muito simples. Era uma escolha muito fácil de ser feita, só que era também fácil de ser negada. Talvez Daniel tenha chegado com os amigos dele e tenha falado assim, não vamos comer dessa comida do rei não, vamos guardar nossa vida desse alimento. Talvez seja oferecido aos ídolos, tem alimentos aí que a gente não come, que o Senhor não permite que a gente coma. Vamos nos abster disso. E eles falaram assim, não Daniel, peraí, a gente já não está em Jerusalém. A gente não está em Judá, o que rege aqui nossas vidas é outra lei. Aqui é normal, eles falaram isso para Daniel. Aqui é comum eles comerem isso, não tem problema. Daniel chegou para eles e falou assim, olha, não vamos nos ajoelhar, os amigos de Daniel, né? Quando o rei mandar a gente se ajoelhar para a estátua dele, porque o nosso Deus é um, e não é Nabucodonosor. Os amigos falaram, não Daniel, peraí, o que importa é o coração, não é isso? O que importa é o coração, a gente se ajoelha, não tem problema nenhum. A gente se ajoelha, mas Daniel e os seus amigos, eles sacaram uma coisa, o importante, quando você dá fruto, é quando você dá exemplo. É isso que Daniel queria fazer. Daniel falou, não, eu estou aqui para dar o exemplo. O Senhor conhece meu coração. Talvez ele nem fique chateado, mas eu tenho uma missão aqui. A minha missão é dar exemplo para os meus companheiros. Ele ficou 10 dias sem se alimentar com a comida do reino. E a palavra fala que eles ficaram mais fortes, aparentemente mais fortes do que os outros. Em 10 dias. Como é que isso é possível? É só a mão do Senhor. Em 10 dias você consegue mudar a sua aparência para mais forte. Os outros estavam comendo carne, coisas boas, manjares do rei, não era um McDonald's, comida gordurosa, era comida boa, mas o Senhor honrou ele naquelas coisas. E a partir daí você vê que a trajetória do livro muda inteira, porque Daniel e seus amigos, eles passaram pela morte mais de uma vez, mais de 2 vezes. As ameaças que eles sofreram não eram poucas. Às vezes as nossas são muito menores, e a gente escolhe negar a vontade do Senhor. Às vezes o nosso problema é muito menor que o de Daniel. Os amigos de Daniel, se não se prostrassem eles iam morrer na fornalha ardente. E o Senhor fala o seguinte, e eles falam o seguinte para o rei, né? Olha, se Deus preferir que eu morra, eu vou morrer, não tem problema. Eles já tinham entendido uma coisa, que quem regia a vida deles era o Senhor. Que eles estavam aqui para fazer a vontade de Deus, eles não estavam aqui para viver o máximo de tempo possível. Eles estavam aqui para fazer o que Deus queria da vida deles. Se hoje eu cumprir tudo que Deus tinha na minha vida, amém. Eles falaram isso para o rei, o meu Senhor ele é capaz de me livrar disso. Mas se ele não quiser, ele não vai me livrar. Eu vou. E o Senhor livrou, deu testemunho. O Senhor deu tanto testemunho na vida desses 4 jovens que o rei um dia mandou uma carta para todas as províncias, no capítulo 4 de Daniel. O capítulo 4 é só essa carta. Para todas as províncias, era o império que dominava ali, falando: Deus
Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel é o Deus que reina. Aleluia. É o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que deve ser glorificado. O Senhor fez, através de 4 jovens, uma província inteira, diversos reinos conheceram o Senhor. Então, quando, meus irmãos, o Senhor dá essas festas, essas leis, essas ordenanças, é que o Senhor está conduzindo a sua vida. O Senhor conduz e te dá experiências para que você possa trazer pessoas, para que você possa ser testemunho, para que você possa ser luz. Você tem que assumir na sua vida uma identidade. Eu não faço parte dessa vida. Eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte de outro reino. Quando você assume isso na sua vida, quando isso é claro no seu pensamento, você não vive mais com as leis daqui. As suas leis são eternas. E o versículo continua, o capítulo. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, o molho, a primícia, tinha que ser levada ao sacerdote. No capítulo 22, o Senhor dá diversas leis para os sacerdotes. Por que às vezes os sacerdotes eram diferentes? Elas são diferentes? Porque o Senhor precisava, no meio do povo dele, separar alguns para ser mais santos. O Senhor precisava separar alguns para ser diferentes. Precisavam ser realmente diferentes do povo. Era um povo escolhido, mas aqueles, eles tinham que fazer as coisas diferentes. Então vamos supor, no capítulo 22, tem que eles não podiam cortar a barba, né? Por quê? Porque os sacerdotes dos outros povos naquela época faziam isso. Os sacerdotes dos outros povos naquela época faziam tatuagens, desenhavam seu corpo com os deuses. O Senhor falou, não, vocês não vão fazer, vocês são diferentes. Eles tinham que ser mais santos em relação aos outros povos e em relação ao povo dele, ao povo do Senhor. E o Senhor fala mais pra frente, e o Senhor fala lá em Êxodo assim para o povo de Israel, né? Se vocês seguirem tudo conforme eu tenho te mandado, vocês vão ser um reino de sacerdotes. É o que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer que a gente seja um reino separado. A gente tem que ser um reino de pessoas, um remanescente de pessoas separadas desse mundo, diferentes. Então esse é um ponto para a gente tomar decisões na nossa vida. Que muitas vezes a gente não sabe se é ou não é a vontade do Senhor, qual o caminho que o Senhor quer. Muitas vezes é difícil a gente enxergar, só que a gente tem que saber que o Senhor quer que a gente seja diferente do mundo. A gente tem que andar na contramão do mundo. Quando Jesus fala, né? O que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Quando o Senhor fala a sua cruz, é porque é a sua dificuldade. O Senhor não falou a minha cruz, a cruz dele. O Senhor fala, o que não tomar a sua cruz, que você tem que pegar o seu problema, o seu pensamento e ir contrário ao mundo e contrário à religião. Você tem que ir contrário às diretrizes tradicionais, às diretrizes que o mundo te dá. Você tem que ir conforme o Senhor quer para a sua vida. E o Senhor quer que você seja diferente do mundo. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, mais uma vez aqui, o Senhor fazendo menção de um cordeiro de 1 ano sem defeito. E o povo comemorou aquela festa durante 2000 anos. Um dia aquela festa se cumpriu no meio deles. E ela se cumpre nas nossas vidas hoje. Pode passar. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Então aqui é a festa das semanas, que a gente conhece como Pentecostes. Agora que você conheceu o Senhor, você passou um tempo com Ele, um tempo de 7 dias, sem experimentar o pecado, você viu que aquilo é melhor, você ofereceu o sacrifício dos seus primeiros frutos, de que Jesus estava dando na sua vida. Agora o Senhor faz o seguinte, você vai passar 7 tempos desse mesmo tempo. Você passou 7 dias, 1 semana, você vai passar 7 semanas inteiras agora. Essa festa que o povo celebrava, que a gente tem que olhar hoje, é um tempo que o Senhor quer provar nossas vidas, é um tempo que o Senhor tem para que a gente receba o Espírito dele. É um tempo que o Senhor quer te preparar para uma obra. Então a gente vai ver durante as festas que é uma escala. Aqui você já está subindo. O Senhor está preparando a sua vida. Os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, eles precisaram esperar exatamente o tempo dessa festa, para que eles pudessem começar a obra do Senhor, para que eles pudessem começar a igreja. Então eles esperaram as 7 semanas, e no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos que estavam ali. Fala isso para a nossa vida hoje. O Novo Testamento, ele completa esse entendimento, porque é um tempo que a gente tem que agora esperar e caminhar com o Senhor, porque agora os próximos frutos
que a gente tem que oferecer para o Senhor são frutos maduros. Agora você já é um servo do Senhor, que você já tem intimidade com Ele. Você já está numa fase da sua vida que você já não está mais sendo obrigado a se livrar do fermento. Agora é uma escolha sua. Agora não tem mais, você não pode comer fermento. Está a sua escolha agora. Você já viu, você já experimentou 7 dias sem pecado. Agora você vai ficar 7 semanas, uma escolha é sua. Você tem a opção de escolher se você vai seguir o pecado ou não. Você conhece o caminho. Até no dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então, mais uma vez, você vai oferecer para o Senhor frutos. Só que agora são frutos diferentes, né? São frutos maduros. E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. O Senhor faz questão de deixar claro que é um estatuto perpétuo. Não era algo que poderia acabar. E de fato a gente vê pelos profetas que não poderia. São coisas que a gente vai celebrar ainda no milênio. Todos vão celebrar juntos. Não tem como acabar. Não tem como interromper esse tempo e depois voltar. É algo que é contínuo. É algo que fala da nossa vida espiritual. É algo que fala da caminhada da igreja. É algo que fala da caminhada do povo de Israel. O Senhor, quando Ele fala moedei, tempos determinados, a gente já falou isso aqui, né? São tempos que o Senhor separou desde a fundação do mundo. O Senhor separou tempos para que você pudesse crescer espiritualmente. Para que você pudesse olhar e colocar em prática na sua vida. Para que você pudesse entender que a sua vida é uma caminhada, que você tem que, como Paulo fala, desenvolver a sua salvação. Que você não pode se conformar com esse mundo e você tem que desenvolver isso através do seu entendimento. O Senhor te dá chaves, o Senhor te dá dicas para que você desenvolva a sua salvação. Para que na sua caminhada com Deus você tenha experiências com Ele e para que quando chegue nessa fase você possa oferecer realmente frutos maduros. Olha, agora eu já estou aqui nessa terra, eu já conheço esse povo, eu já conheço o Senhor, agora depois de 7 semanas eu vou oferecer melhores frutos ao Senhor. Eu coloquei em vermelho ali trabalho servil, porque em todas as festas ele usa esse termo. No hebraico são 2 palavras para trabalho. No inglês é ordinary, eu acho que é a mais fácil de entender, que é um trabalho comum. Então, quando no dia dessas festas o Senhor não permitia que eles celebrassem, que eles realizassem um trabalho comum, que era o trabalho do seu dia a dia, porque era para ser um dia diferente, é para ser tempos que você realmente se analise espiritualmente. Porque se for um dia dessa festa, um dia de alguma dessas festas, e você levantar, for para o seu trabalho, for para a sua faculdade, fazer tudo que você faz normalmente, você não vai conseguir analisar a sua vida da forma que o Senhor quer. O Senhor separou esses dias para falar com você. Como eu estava falando aqui no começo, que o Senhor tem formas de falar com a gente, e muitas vezes a gente quer que o Senhor fale com a sua voz. Será que dá certo? Será que daria certo? Se o Senhor aparecesse em sonho essa noite e falasse, ó, Dalete, você está com dúvida nisso? É isso. Bom, agora ficou claro. Será? Lá em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 19, o Senhor fala com o povo, né? Como é que foi essa experiência com o povo? Foi boa? O Senhor gostou? O povo gostou de ouvir a voz do Senhor? Gostou. O Senhor fala para Moisés, ó, reúne o povo daqui 3 dias, eu vou falar diretamente com eles, para eles saberem que eu, o Senhor, estou ordenando para você. Que até então era só Moisés que falava, ó, Deus me disse isso, é isso. O Senhor Deus falou o seguinte, eu vou falar com o povo. E aí chegou o dia, o povo viu os trovões, viu as línguas de fogo, é algo tremendo, o povo viu a voz do Senhor, a palavra descreve dessa forma, o povo viu a voz do Senhor. E o povo falou, Moisés, não deixa mais que ele fale conosco, senão morreremos. É algo que não cabe ao nosso entendimento. Você tem que ter a santidade de Moisés. Se você não tiver, não adianta. O Senhor fala com você através dos problemas. É a coisa mais chata, mas é como o Senhor fala com você. O Senhor fala com você no seu dia a dia. A gente tem diversas experiências aqui. Ah, eu estava andando, apareceu minha irmã, apareceu alguém para eu orar. É assim que o Senhor fala com você. Ah, mas tive aquele problema lá e está sendo uma dificuldade na minha vida. Então você não está entendendo o que o Senhor está falando. Eu peço desculpas, mas você vai sofrer esse problema igual daqui 2 meses, daqui 1 mês, que o Senhor está querendo falar com você. É a forma que o homem aprende. O Senhor precisa falar com o homem com a nossa linguagem. O Senhor não pode aparecer uma nuvem, uma fumaça. Não adianta, o povo não vai ouvir, o povo não vai obedecer. O homem não aprende assim. O homem precisa ouvir diversas vezes, por isso que o Senhor fala, ó, essas vezes aqui você vai falar para o seu filho, quando ele for deitar, quando ele for levantar e quando ele estiver andando, ou seja, a todo momento você tem que lembrar.
Se você fala hoje para a criança uma coisa, amanhã ela esqueceu. Você tem que falar todos os dias. E é assim que o Senhor fala com você, Ele fala todos os dias. Só que Ele fala na sua linguagem, Ele fala da forma que você entende. E você precisa sentir. A gente precisa sentir a presença do Senhor. A gente precisa sentir na pele a dor, o sofrimento, para a gente entender. Olha, agora eu passei por isso. Agora eu vou poder ensinar meus filhos. Agora eu vou poder ensinar meu amigo. Agora eu vou ter uma experiência para contar para o meu colega de trabalho, para o meu colega da faculdade. Se ele vir me perguntar o dia, tiver uma dúvida, eu vou falar, não, eu já passei por isso. E é dessa forma. O Senhor age assim. É assim que Ele age com as nossas vidas. Quando Ele dá para o povo essas 7 festas, talvez durante muitos anos, talvez até hoje, muitos celebrem, como Paulo fala lá em Gálatas, né? A lei cegamente. Eles falam, o Senhor mandou, eu estou fazendo. Mas o Senhor tem algo para falar conosco. Ele está falando alguma coisa para nós através disso. O que é? É um crescimento espiritual que Ele quer de mim? Ele quer que eu analise todos os anos, esses tempos são sagrados. Ele quer que eu analise isso diariamente. Como que eu tenho que entender essa lei que o Senhor deu para mim? É um crescimento na sua vida. É algo que você tem que passar todos os anos para que você cresça espiritualmente. É algo que você tem que ter como memória. O Senhor fala, essa festa será como memorial em diversas partes, em diversos versículos. É um memorial. É algo que você vai passar e você vai lembrar no passado, e você vai lembrar como você seguiu nesse mesmo problema no passado, e agora você vai ver como o Senhor está mudando a sua vida, como você é um crente mais maduro, como você é um servo de Deus diferente. Você tem que começar a dar novos frutos para o Senhor. Jesus, em uma das suas falas difíceis, ele fala, né, o que não der fruto eu vou cortar. Mas ele fala isso com o novo convertido. Não fala isso quando você conheceu o Senhor. Quando você conheceu o Senhor, quando você experimentar a boa vontade, agradável vontade de Deus, você vai oferecer para Ele os seus primeiros frutos. Você vai oferecer seu louvor, a sua adoração, você vai contar para todo mundo quem é Jesus na sua vida. Mas e a sua caminhada? O Senhor, Ele requer de você uma caminhada. A salvação, ela tem que ser desenvolvida. Ele requer de você uma caminhada porque você está aqui trabalhando para Ele, lembra? Você está aqui fazendo uma obra do Senhor. Então você precisa crescer, você precisa ser um operário melhor, você precisa subir de cargo. O Senhor precisa promover a sua vida. Se você ficar sempre como um mero operário, lá como um novo convertido, como é que você vai trabalhar para o Senhor? O Senhor, Ele quer usar a sua vida aqui nessa terra. Então Ele fala, nenhum trabalho serviu. Nesses dias, nenhum trabalho comum era para ser feito. Você podia trabalhar, fazer ali um mínimo que você tem que fazer, mas era um dia para você se autoavaliar. Isso serve para nós. A gente tem que tirar tempos da nossa vida para que a gente analise a nossa vida espiritual, para que a gente coloque o nosso joelho no chão e fale, será que eu estou realmente sendo o que o Senhor quer de mim? Será que hoje todas as coisas que o Senhor colocou na minha frente, eu fiz o que Ele queria? Aí às vezes você começa a parar, olha, passou tal pessoa por mim, eu não falei de Deus. Você começa a analisar a sua vida e você começa a crescer nisso, amadurecer. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua serra. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui a gente vê no... Eu acredito que esse versículo está para a gente. Deve ter muita coisa aí, mas o principal motivo dele estar aí é para a gente entender um pouco do caráter de Deus. Ele deu a lei para o povo dele. O povo dele não podia se misturar com outros povos, aceitava estrangeiro, aceitava gentil, normalmente. O gentil ia viver como queria. O gentil não era obrigado a viver como um judeu. Mas o Senhor fala, deixai para eles, deixai para o estrangeiro. Não termina de colher, não colhe tudo. As que tiver no chão não precisa pegar, deixa para o estrangeiro. Fala um pouco do caráter do Senhor. Pode passar. É porque muitas vezes, muitas pessoas quando ouvem falar da lei hoje, essas coisas e tal, tem essa barreira porque acha que é uma coisa muito imposta, é uma coisa que é muito... Se você não fizer, você morre, é isso. Na verdade, o Senhor está querendo falar conosco, é só a gente prestar atenção. E vamos para a próxima festa. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, de novo 7 aqui, né? No 7º mês, ao primeiro dia do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Essa é uma festa que fala muito com a gente. Porque é uma festa que fala de trombeta. E toda vez no Novo Testamento que a gente ouve falar de trombeta, é uma coisa que enche o nosso coração, uma esperança para a gente. Quando é o tocar de trombetas, é quando o Senhor aparece, é quando Jesus vai voltar. É essa imagem que a gente tem de trombeta. Eu coloquei em vermelho ali,
as palavras, no hebraico, a parte em vermelho está igual. Shabbaton, descanso. Zikerua, teruá. Não, é Zikeron, teruá. Shabbaton, Zikeron, teruá. Essas são as três palavras que traduziram daquele jeito. Descanso memorial com sonido de trombetas. As palavras são descanso, Shabbaton, memória e teruá. Teruá, na verdade, não é trombetas em si. Trombetas é shofar, eu acho que vocês conhecem. O que é teruá? No dia dessa festa, são 4 tipos de trombeta que tocam. E são essas 4, ó. Tequia, Shevarim, Teruá e Tequia Gadol. Toque, né? É o tipo de toque. É o tipo de toque, são 4 tipos de toques que eles celebram nessa festa. A tequia, a primeira, é para reunir o povo e anunciar. Então esse primeiro toque é um toque, a gente vai ver aqui depois, é um toque longo, que não tem pausa. É um toque para reunir o povo para passar uma mensagem. Então, antigamente, né, não tinha WhatsApp para mandar no grupo, eles tocavam o shofar e reuniam as pessoas. Quando eles ouviam esse toque, eles falavam, ó, vai ter alguma coisa aí pra gente ouvir, vamos lá no pátio, não sei. Tem o Shevarim, que é tocando para convocar o povo. Então quando tinha esse tipo de toque, o povo já se reunia, já se preparava, que estava me convocando para alguma coisa. O Teruá é a convocação para a batalha e para a vitória. Então quando era esse toque, era aquele toque que é batalha, é para guerra, mas é para vitória. Esse toque ele fala disso. É para provocação para a batalha e para a vitória. O exército do Senhor não perde, né? O Senhor não tem derrota. O Tequia Gadol, ele fala do grande toque. É o último toque. É o quarto. Quando Paulo se refere lá à última trombeta, ele ainda não tinha o livro de Apocalipse. Ele se referia ao que era da cultura dele. O que ele entende? O que é trombeta lá para os judeus? O que é trombeta para Paulo? Que cresceu ouvindo o judaísmo, aprendeu tudo com os fariseus. Trombeta da festa das trombetas. Que última trombeta é essa daí? É essa daqui, ó. Então, é interessante porque na nossa Bíblia está escrito trombetas. Só que é um toque específico que tem aí. Se você vai ler no original, não está escrito shofar, está escrito teruá. Quando o Senhor fala aos filhos de Israel, no mês 7, ao primeiro desse mês, você vai ter um toque teruá. É uma santa convocação. O que isso traz para nós? Como é que a gente está no plano da nossa vida? A gente passou pela Páscoa, passamos 7 dias sem experimentar o pecado, oferecemos ao Senhor as primícias, passamos 7 semanas inteiras para dar um fruto melhor para o Senhor, e aí agora é o toque teruá. Agora o Senhor está te chamando para uma batalha. Então, a partir dessa festa, falando para nós espiritualmente, é um momento que o servo do Senhor ele tem que estar preparado. É o momento que o Senhor te chama para ser um valente, para ser um guerreiro. É o momento que você vai ser como Davi, você vai ser como Daniel. Você acha que foi fácil para Daniel sair de Jerusalém, sair de Judá? Ele estava seguindo as leis tranquilamente. Daniel era um bom servo do Senhor, dos seus amigos. Para ele não foi fácil, mas um dia Daniel ouviu esse toque, é teruá. Agora eu vou para a batalha. E lá na Babilônia ele honrou o Senhor em cada mínimo detalhe. Quantos jovens será que subiram para a Babilônia? Eu vou colocar aqui uns 100 mil, não sei. Vamos supor que sejam 100 mil. Quantos honraram o Senhor pelo livro de Daniel? 4. Esse toque, essa festa, ela fala de um momento da sua vida que é muito difícil do servo do Senhor, principalmente hoje, ter. É um momento de que você não está mais sendo egoísta, sabe? Que você não está mais se preocupando com a sua vida. Olha, agora é o Senhor que manda em mim. É a vontade dele que eu tenho que fazer. Quando você só está preparado para ouvir esse toque, quando a sua vida espiritual, você tem uma intimidade com o Senhor, quando você já ofereceu para Ele frutos maduros. Uma igreja, meus irmãos, que não quer melhorar, é uma igreja que nunca vai ouvir esse toque na vida dela. E eu posso até estar falando da volta do Senhor, é uma igreja que talvez não ouça esse toque também. É uma igreja que a gente precisa querer melhorar. A gente tem que sair do mínimo, do básico. A gente tem que sair daquele, sabe... Qual que é o mínimo que eu preciso fazer? A gente precisa sair disso. A gente precisa desenvolver a nossa vida do Senhor. É uma caminhada, é um tempo. Tem tempos para isso. O Senhor vai provando, o Senhor vai te experimentando. No começo era uma semana só, agora são 7. Você tem que ter paciência. Abraão foi chamado com 75 anos? Quantos anos ele foi ter filhos? 100 anos. Foram 25 anos que ele ficou ali nessas 7 semanas dessa festa, o Senhor ficou provando ele. Foram 25 anos. Ele passou por provações diversas vezes. Os reis tomavam a mulher dele.
Ele ia para uma terra, saía da terra. Era um tempo que o Senhor estava querendo saber se Abraão realmente poderia ser o pai de uma nação que sobrevive até hoje. De várias nações, né? Não é só Israel. Também das outras nações ali do Oriente Médio. Era uma responsabilidade. Se a gente quer ter uma responsabilidade hoje, se a gente busca um avivamento, se a gente busca uma intimidade com o Senhor, que a gente possa parecer cada vez mais com a igreja do primeiro século, a gente precisa passar na nossa vida por 7 semanas aí, um período que a gente precisa oferecer para o Senhor um fruto maduro e que a gente possa estar apto a ouvir o toque teruá. A gente precisa estar apto para ouvir o Senhor falando: olha, filho, agora é você que eu quero para essa batalha, agora é você que eu quero, mas vem sabendo que você vai ter vitória, mas vem. Os amigos de Daniel falaram a mesma coisa: meu Deus pode me livrar, ele vai me livrar se ele quiser, mas ele pode, eu tenho certeza disso. E assim foi a caminhada de Daniel no reino dos seus amigos. Então, essa festa, ela fala desse momento. Por que está escrito exatamente essa trombeta, esse toque, e não está escrito chofar? Porque o Senhor tem alguma coisa para falar para a gente. É um momento que você tem que estar firme espiritualmente. Vamos lá. Nenhum trabalho servil fareis, mas ofereceis oferta queimada ao Senhor. Mais uma vez, não importa qual festa seja, não importa qual a sua fase espiritual, você tem que oferecer os frutos do Senhor. Isso é diário. Você tem que sempre oferecer ao Senhor o que você tiver de melhor. E nessa festa não é diferente. Você não vai fazer nenhum trabalho comum, mas você vai oferecer ofertas ali ao Senhor. Pode passar, né? Eu coloquei uns tipos de toque. O tequi é o primeiro, um som contínuo como um longo suspiro. Shevarim, 3 sons interrompidos como soluços, né? Teruá, são 9 ou mais sons curtíssimos, como suspiros entrecortados em prantos. E o tequi gadolá é o grande toque, é o toque longo, sem pausa. Sem pausa. Essas são as formas do toque. Pode passar, vamos ver o que mais aí Paulo fala. Ah, tá. Lá em Êxodo 19, né, é aquele texto que eu comentei com os irmãos aqui. Ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não lhes falasse mais. Então é aquele momento que o Senhor fala com o povo tem medo e pede para o Senhor não falar mais com eles. Isso daí está em Hebreus 12:9. O autor de Hebreus está citando, né, lá em Êxodo. Agora, o interessante é que na sua Bíblia, provavelmente, vai estar diferente também. O autor de Hebreus, ele cita trombeta. Só que lá em Êxodo, não está como trombeta. Está como buzina, na verdade, na nossa Bíblia. Está como buzina. Mas é interessante, eu vejo várias vezes isso acontecer. Que no Velho Testamento está de um jeito, e aí o cara do Novo Testamento, que vai citar o Velho, ele cita algumas coisas diferentes. E aí eu fui olhar no hebraico, né? A primeira palavra ali é shofar, que é uma palavra, um shofar, é um som cada vez aumentando mais, né? Daí. Aqueles que se comprometem os outros. Eu coloquei ali, sem vogal é muito difícil. Eu esqueci os outros, mas a primeira palavra é shofar. Então a palavra lá em Êxodo, quando o Senhor foi falar com o povo, a palavra fala que a trombeta tocou. Então tocou uma trombeta, e a trombeta ia ficando cada vez mais forte quando o Senhor ia falando com o povo. Então a trombeta, ela fala da presença de Deus, da própria presença de Deus. O tocar da trombeta, ela nos avisa de que Deus está perto. É como se fosse um chamado, né? A trombeta toca, ela está chamando o Senhor. Lá em Mateus, Jesus fala, né? Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o clamor da trombeta, mais uma vez, aqui está chamando o Senhor. E é um momento que a gente espera viver, né? Paulo fala lá em Coríntios: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, lembrando aqui o que a gente já falou, né? Qual a última trombeta que ele está se referindo? É a última de Apocalipse? Será? Não é. É a última trombeta da festa. Tem muita gente aí que fala, hoje tem muitos pastores, muito estudo, que fala que Jesus realmente vai voltar na festa das trombetas, lá no final de setembro pra gente. Realmente pode ser, é bem possível. O Senhor cumpriu as outras, Ele vai cumprir essa.
Mas quando Paulo se referia à última trombeta é essa. Porque é o chamado, né? O quarto toque é o toque final, é o toque do grande momento. Não tem um período certo que esse toque era usado. Ele foi preparado, o Senhor preparou esse toque para o dia da volta de Jesus, para o dia que o Senhor viria transformar todas as coisas. Lá em Tessalonicenses ele fala isso, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo fala isso mais uma vez. Isso é bem claro para Paulo. Paulo sabia de umas coisas que ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. O Senhor revelava segredos para ele. Ele passou para nós, né? Então, tinha umas coisas que eram muito claras para Paulo. E essa é uma delas. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, vivos, seremos transformados. Isso é algo que tem que mover a nossa vida. Isso tenho certeza que era algo que movia a vida de Paulo. É algo que movia ele ir para uma cidade pregar, aí sofreu um naufrágio, ia para a ilha, depois ia para outra cidade, aí tinha vezes que ele sofria 2 naufrágios, né? Era o que movia, essa esperança tem que mover a nossa vida. Vou passar. Mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. A palavra ali para afligireis é vaikravten, é a mesma palavra para sacrifício, é o que significa, vaikravten. Então quando o Senhor dá essa festa, a festa da expiação, ele fala o seguinte: agora é um dos momentos mais importantes da sua vida, é o momento que o Senhor, talvez as provas, que a sua vida espiritual vai aumentando, a prova do Senhor fica mais forte. Nesse dia, você vai ter que afligir a sua alma. Fala de torturar, né? Mas a palavra usada no original, ela é sacrifício. Você vai ter que oferecer a sua alma ao Senhor em sacrifício. Então esse ponto da sua vida é mais um ponto que o Senhor está provando se realmente você vive para essa vida ou não. Quando os amigos de Daniel estavam ali em frente à estátua, eles provaram que que a vida espiritual deles já estava nessa festa, né? Eles provaram que eles não viviam. Eles colocaram: Senhor, a minha alma eu ofereço a Ti em sacrifício. A minha alma não é dessa vida. Isso é claro para mim. Mas isso não vai ser claro no dia que você conhece o Senhor, nem no dia seguinte. Isso vai ser claro durante a sua caminhada. Conforme você tem intimidade com o Senhor, isso é claro na sua vida. E isso tem que te mover a cada dia. Quanto mais isso for claro no seu coração, você viver para isso, o Senhor vai te colocando em níveis maiores espiritualmente. Assim como os amigos de Daniel. Então, essa festa, que é aos 10 dias do 7º mês, é o dia da expiação, é um dia que eles é um dia que eles pedem perdão, é assim que eles comemoram, eles pedem perdão por todos os pecados. Eles acreditam, mas isso é tradição, que o Senhor risca e coloca o nome no livro da vida nesse dia. Então é um dia que eles pedem perdão por todos os pecados, que eles oferecem o melhor deles para o Senhor. A gente tem que ter essa festa, tem que ser presente na nossa vida. Essa festa tem que fazer parte da nossa rotina. Seja ela no dia que o Senhor colocou, para a gente tomar como um tempo que o Senhor mostrou que era o tempo que Ele preparou para isso. Seja na nossa caminhada diária, a gente tem que alcançar esse nível espiritual, de que a gente tem que oferecer a nossa alma ao Senhor para o sacrifício. Será que se a gente falar para o nosso amigo hoje, que está sentado do seu lado, não, eu estou nessa fase, eu ofereço, será que é verdade? Será que se tivesse um problema agora, ao ponto de colocar a sua vida passageira aqui em risco, você ia falar: não, mas a minha alma, ela é do Senhor, seja feito o que Deus quiser. Será que você está preparado para isso? Será que você está preparado para uma luta, para uma dificuldade desse porte? O Senhor, Ele precisa que você passe por isso, para que você possa trabalhar para Ele. O Senhor precisa que você alcance esse nível espiritual. Na verdade, não é nem que Ele precisa, né? Ele quer. Acho que é mais profundo ainda. Quando o Senhor passa o seu povo, e o Senhor fala: se você fizer isso, você vai morrer, você tem que fazer aquilo. Ele está falando: olha, se você viver por isso, Ele fala no povo, fala em Ezequiel, esses caminhos são caminhos de vida. Não são leis. A palavra Torá nem significa lei. Ensinamento, são ensinamentos de vida. É o que você tem que fazer para obter vida. E é como o Senhor trata a nossa vida, né? É como o Senhor trata a nossa caminhada. Ele quer que você amadureça. Por isso que Ele permite que as coisas aconteçam. Ele permitiu que o adversário tocasse na vida de Jó, não foi isso?
Ou o adversário driblou ali a barreira de Jesus, de Deus, e... Não, o Senhor permitiu. Não tem nada que aconteça nesse mundo que o Senhor não permite. E Ele permite porque Ele quer alguma coisa de você. Ele quer o seu bem, Ele quer que você cresça espiritualmente. Ele queria, né, que os filhos dele, Ele quer que nós entendamos o que Ele quer falar com isso. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu fogo. Que quando a gente começa a estudar com o coração aberto, quando a gente começa a procurar entender qual é a verdadeira vontade, quando Paulo fala que esse muro foi quebrado, era um muro de 1,5 m que separava o templo, né? E tem uma placa, tem fotos na internet se você achar, tinha uma placa lá, gentil, se eu entrar aqui morre, era um negócio assim, pesado, né? Judeu não falava com gentil. Quando Jesus quebra, Ele quebrou a barreira que tinha dos judeus com a humanidade. Então tem 2 pontos aí. Quando as pessoas falam que Jesus anulou a lei, ou substituiu, qualquer coisa assim, para quem que Ele fez isso? Foi para gentil? Não foi. Gentil nunca teve lei. Ele fez isso para o povo dele. Ele deu a opção de escolha agora para o povo dele. Quem mais podia ter escolha agora? Gentil. É isso. O Senhor, Ele te abre, Jesus, Ele veio com esse papel de te abrir o entendimento e de te abrir essa escolha. Então hoje a gente entendendo isso que a gente está pregando aqui hoje, que nem o Josué falou, tem convicção, a minha mãe também. A questão, eu sempre falo isso, não se trata aqui de celebrar, não é isso que eu quero. Eu não quero que vocês vão celebrar igual é. Se você quiser, legal. Não se trata disso, se trata de entender. São tempos todo ano que o Senhor separou, são esses dias. Eu só quero ajoelhar e orar nesse dia. Amém. Mas você vê que se a gente ficar atento, se a gente se preparar durante essa festa agora, que vai ter em setembro, se preparar do jeito que seja, que você acha na palavra, do jeito que os profetas falaram, você vê que é alguma coisa que para você agora faz muito mais sentido. Não se trata de celebrar, não se trata de não matar. Por que eu não vou matar? Porque o Senhor não gosta, quem dá vida é Ele, quem tira a vida é Ele. Né? É um exemplo aqui esdrúxulo, mas é para a gente entender que se trata do que o Senhor quer. Quando o Senhor manda construir um parapeito na sua casa, é que Ele não quer que alguém caia lá. Não é que se você não construir você vai para o inferno, ou você vai ser morto. Quando o Senhor fala aqui, olha, a alma que não se afligir, não vai fazer parte do povo. Naquele dia, quem não pedir perdão dos pecados, vai herdar a eternidade? Se você não se afligir, não sacrificar a sua alma, você vai herdar a eternidade? Você não vai. Você precisa, o Senhor não estava falando aqui, as pessoas olham, e eu tenho amigos que olham, mas esse Deus era muito rude, eles me falam isso. Eu não tenho o que falar, sabe? Mas se você começa a olhar com outros olhos, você tirar, né, o óculos da religião, você começa a ver que, olha o que o Senhor estava me falando, nesse dia, nesse tempo, eu preciso sacrificar minha alma. Eu já estou num estágio espiritual, que se eu não dedicar minha alma ao Senhor, o que mais que eu tenho que dar? Não tem mais nada. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Pode passar aí que... Vamos lá. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então aqui é a última festa. Então colocando o que o Josué já colocou aqui pra gente na ordem das coisas, a trombetas é a volta do Senhor, tem o dia do perdão, que é o dia que o Senhor vai afligir quem ficar aqui na terra, seja judeu, seja gentil. Quem ficar aqui vai passar por um momento que você vai ter que afligir a sua alma, por bem ou por mal. E aí tem a festa dos tabernáculos, que fala de que você vai ficar 7 dias tabernaculando com Jesus aonde? Aqui na terra. Essa é uma das festas que os profetas mais falam. É uma das festas mais claras para os profetas. Se você quer entender a lei, analise os profetas. Eles deixam uma coisa muito clara. Para eles, o Senhor revelou para eles assim de uma forma muito clara. É uma festa que os profetas falam que todos os povos vão celebrar. Para eles era claro, para todos os profetas, que todos os povos celebrariam essa festa. A festa dos tabernáculos juntos. A gente vai tabernacular com Cristo juntos aqui nessa terra. Então a continuação do texto diz assim: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, né, que o 8 fala o 8 fala da plenitude, né, mas isso é para um outro estudo. Tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho serviço fareis. Dia de proibição. 7 dias habitareis em tendas. Olha como o Senhor fala. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações
que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. O natural da terra de Israel vai habitar. Quando o Senhor voltar, onde é que a gente vai reinar com ele aqui nessa terra? Jerusalém. Jerusalém não, vai ser Jerusalém aqui, né? Mas vai vir. Jerusalém vai descer, é isso mesmo. A gente vai ser natural de lá. A nossa identidade de lá. Pode passar. Tendas, meus irmãos, são frágeis, nos remete à proteção do Senhor. Os israelitas viveram em tendas em todo o tempo em que estiveram no deserto. A mão do Senhor estava sobre eles. Lá em Zacarias o profeta fala, né? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa de tabernáculos. É uma festa que a gente vai celebrar durante 1000 anos. A festa dos tabernáculos, ela fala da alegria do Messias tabernaculando em nosso meio. É época de regozijo, é época de plenitude. Então você separar esses 7 dias da sua vida, entendendo que você vai tabernacular com Cristo aqui um tempo, é o que o Senhor quer de você. É que a sua fé seja realmente colocada em obras, né? Que você entenda de fato, olha Senhor, eu creio que isso vai acontecer, isso é real na minha vida. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém foi pisada pelos gentios desde 70, quando Roma destruiu o templo, até quando? Alguém sabe? Jerusalém foi pisada pelos gentios até 1968. No 48 Israel. Jerusalém. Então isso aqui é uma profecia que já está acontecendo isso aqui, né? Olha como Jesus fala, né? Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Jerusalém já não é mais pisada pelos gentios em 2000 anos. E Paulo dá um entendimento maior para a gente, falando um texto que eu sempre leio aqui para os irmãos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Então, mais uma vez, para que não presumais de vós mesmos. É um segredo que Paulo já sabia. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O tempo dos gentios se completa, um verbo aí no grego também é de plerosai, de plenitude. Então, ou seja, o Senhor deu um tempo para que Jerusalém fosse pisada pelos gentios. Esse tempo já não é mais o nosso tempo, a gente já não vive mais nesse tempo. E deu um tempo para que a plenitude dos gentios comece. Será que é ao mesmo tempo? Cabe a nós observar. Eu acho que é ao mesmo tempo. As coisas hoje que acontecem são diferentes de todas as épocas. Tem judeus hoje se convertendo a Cristo. Já são milhões, já são 1 milhão aí pelo menos. É coisa que você fala às vezes para crente hoje e ele fala, não, judeu não crê em Jesus. Tem gente que fala isso. Peraí, judeu não crê, não existe isso. Paulo era judeu e creu em Jesus. A igreja do primeiro século era feita de judeus e gentios. A gente tem que buscar viver essa mesma igreja. Judeus e gentios vivendo juntos. E Paulo fala, e todo Israel será salvo. É algo que começou a se concretizar na nossa vida. Por isso que é tão importante. Passa para a última aí. Devemos então somente obedecer e celebrar estas festas, preparadas por Deus, nos seus santos tempos determinados, entendendo o seu significado? Será que era só isso que o Senhor queria falar para a gente? Cumpra essas festas, entende o que significa. No meio da festa de tabernáculos, olha o versículo que a gente acha. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoais para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Tinha um dia para essas coisas acontecerem, não podia ser qualquer dia. O Senhor queria mostrar que eram tempos que Ele já tinha determinado na eternidade. Mas o próximo versículo fala o seguinte: você vai fazer tudo isso além dos sábados, que eu já dei os 10 mandamentos lá, lembra? O Senhor escreveu com o dedo dele. Além dos vossos dons, o Senhor deu dons para cada um de nós aqui. Interpretação é línguas, é dom de ciência, é dom de curar, de maravilhas. Além disso, você vai estar fazendo isso durante esse tempo, viu? Além de todos os vossos votos, você vai fazer jejum, é madrugada, isso aí está incluso, tá? Está incluso na sua vida. E além de todas as ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então é interessante, né? O Senhor Ele dá tudo conforme Ele quer, porque Ele quer falar alguma coisa pra gente. Mas nessa caminhada, você tem muita coisa para oferecer ainda do Senhor. Você tem muita coisa para crescer com Ele. Amém? Glória ao Senhor.